apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, se Deus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, seja bem-vindo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, seja bem-vindo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, Senhor, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Vem nos incendiar, Senhor. Oh, essa casa é sua. Toma o teu lugar, Senhor. Declara ao Senhor essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Vou declarar isso mais forte ao Senhor. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, É sua, Deus. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar de honra neste lugar, Deus. A tua igreja declarou isso para o Senhor. Que isso seja uma verdade, uma realidade. Toma o teu lugar de honra na nossa vida, Deus.
fim. Olhou pra dentro de mim e viu você resplandecendo assim em meu viver. Chegou, você chegou e fez morada em meu coração. Posso cantar a mais linda canção, pois Cristo vive em mim. O amor de Deus hoje vai resplandecer em todo aquele que clama, em todo aquele que clama. O amor de Deus hoje vai resplandecer em todo aquele que clama, em todo aquele que clama. Isso aí, essas são as nossas crianças, a coreografia infantil. Se você deseja colocar o seu filho nesse ministério tão lindo, procura a tia Maiara, né? A gente vai trabalhar por músicas, a gente sempre fez isso. E acabamos de encerrar uma música, uma canção. Então você pode colocar o seu filho para apresentar a próxima canção. A tia Maiara pode te explicar os ensaios, os horários, tudo certinho. Então se você tem um filho, você quer que ele participe, fique à vontade para estar conosco nesse ministério. Bem-vindos, né? Todos vocês que nos visitam pela primeira vez, você que nunca frequentou a nossa comunidade, nunca veio, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido, sinta-se à vontade em nosso meio. Ao final da nossa celebração, você tem um presentinho lá, nossa equipe de vermelho poderá te ajudar nisso. E eu queria falar a respeito de um livro, né, do John Stott, O Discípulo Radical. Você pode conferir vários materiais novos na nossa livraria depois do culto. Esse livro é muito interessante, fala a respeito da inconformidade do discípulo, fala a respeito de todos os aspectos de alguém que quer ser semelhante a Cristo. Então, se você quiser aprender mais a respeito de como ser um discípulo radical, nos dois sentidos da palavra, tanto enraizado quanto ousado, você pode adquirir esse livro por apenas R$30 na nossa livraria. Pode passar os avisos aí para mim, fazendo um favor? Retiro Imersão, 12, 13 e 14 de julho. Vagas limitadas, né? Não são ilimitadas, limitadas. Então, se você já fez sua inscrição, estamos chegando aí já, vamos com tudo, vai ser bênção, vai ser maravilhoso. A gente já passou pelos retiros de homens, de mulheres, de adolescentes meninos. Final de semana, o próximo, agora já teremos o retiro de meninas. Tem sido uma bênção, temos visto, né? Cada entrada do retiro tem sido algo muito bom para a nossa comunidade e para o reino de Deus, principalmente, pessoas sendo libertas, transformadas, vivendo uma vida nova. Então, participe conosco, acima de 18 anos, se inscreva, é tanto para meninos quanto para meninas, então vai ser tudo misturado lá, dê já o seu nome, participe conosco. Protetor solar, sabedoria bíblica para a vida debaixo do sol, é a nova série de mensagens das terças-feiras. Estamos falando a respeito do livro de Eclesiastes, que ele traz sabedoria para nós vivermos os nossos dias, como diz ali, debaixo do sol. Então falamos sobre trabalho, falamos sobre dinheiro, falamos sobre amizades, sobre compromisso, sobre todas as coisas que regem a nossa vida, e você está convidado a vir. Panorama do Novo Testamento é o novo curso do nosso EBA, que são os estudos bíblicos avançados, que estão substituindo a Escola Bíblica Dominical. É um curso de 20 horas de duração, a partir de 4 de julho, com certificação e material de apoio. Então, esse é o último final de semana que você pode se inscrever para você receber o seu material já antes de começarem as aulas, tá ok? Você precisa se inscrever agora, porque na próxima semana nós estaremos pedindo os materiais, e se você não der o seu nome, pode ser que você fique sem. Nós vamos pedir alguns, mas pode ser que não dê para todo mundo, pediremos alguns a mais. Mas você pode estar participando todas as quintas-feiras às 19h30, inscrições na secretaria ou no balcão de informações. E se você não quiser certificado, não quiser participar do curso inteiro, às vezes você faz faculdade, pode vir em poucas ocasiões, às vezes você tem algum compromisso na quinta, você também pode participar das aulas, fique à vontade para estar conosco aqui. Cerimônia Barbaracá, bênção dos pais aos filhos também, inscrições na secretaria, no balcão de informações. Se você tem um filho com 12 anos ou que vai completar 12 anos e você é membro da igreja, batizado na igreja, você pode participar dessa celebração, que é muito bonita, uma celebração que já temos feito há alguns anos, né?
abençoando os nossos filhos e trazendo para eles todo esse significado dos pais estarem andando juntos com a palavra, fazendo discipulado, e é isso que nós queremos para as nossas vidas como pais. Batismo infantil, domingo 4 de agosto, também inscrições na secretaria. Estaremos recebendo novos membros, estaremos fazendo jurisdição, todos, né, os sacramentos que nós estaremos fazendo aqui, nós também teremos o batismo infantil. Então você também que é membro da igreja e tem filho menor, pode também estar inscrevendo seu filho para participar. Isso é bom. Depois do culto agora, a gente vai ter uma cantina. Cadê a galera do Optins aí? Levanta a mão aí, galera do Optins. Cadê, ó? Essa galerinha que está ali naquele miolo ali, essa galerinha, eles vão ter, né, o retiro de meninas agora para acontecer. Já foram de meninos e eles estarão realizando o retiro de meninas. E para isso a gente precisa de recurso. Só as inscrições não dão. A gente tem que ir para a chácara, a gente aluga ônibus, aluga caminhão, a gente faz diversas coisas, alimentação. Então a gente precisa dessa ajuda de custo e nós contamos com vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês, depois do culto, saem para comer alguma coisa, vão com a família. Então, ao invés de ir em outro lugar, né, para gastar o seu dinheiro, gaste aqui na nossa comunidade. Compre um pastel, a gente vai ter de pizza, de carne, pastel muito bom, apenas R$4, baratinho, acessível, bebida R$5. Então, saindo aqui da igreja, por volta de umas 9 horas já vai estar funcionando, você pode pegar sua ficha e pode ter um momento de comunhão, além do mais, aqui na nossa igreja. Próximo aviso, também relacionado aos adolescentes, próxima quarta-feira, Last Night, tema Herói. Falaremos sobre Jesus Cristo para os nossos adolescentes, parte 2, porque a gente já fez um com essa temática, mas sempre é bom falar do nosso maior amor, do amado da nossa alma, que é Jesus Cristo. E nós sempre estaremos falando sobre Ele em todas as nossas redes. E que, apesar de falando sobre isso, os nossos avisos sobre as redes vão estar sendo projetados. Encontro da Rede Mulher, dia 27 de junho, na quinta-feira, às 8h. E logo após, né, no próximo dia, teremos o encontro da Rede Homem, também no mesmo horário, às 20 horas, no dia 28. Homens e mulheres se reunirão, tratarão temáticas do universo feminino, do universo masculino e principalmente do casamento, para que a nossa igreja esteja alinhada nos propósitos de Deus para toda a família. E os avisos seriam esses, meus irmãos. Vamos colocar em pé e vamos louvar a Deus com mais uma canção, enquanto nós devolvemos dízimos e ofertas. Vamos orar para que Deus esteja abençoando esses recursos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Pai, mais do que o suficiente, Pai. Muitas das vezes, Pai, temos muito além do que nós precisamos, Pai, e somos gratos por isso. E por isso, Pai, dê-nos generosidade, Pai, que nós possamos semear, Pai, nessa terra fértil que é o Teu reino, Pai, que o recurso que o Senhor tem dado aos Seus filhos, que seja colocado no altar, Pai, para que seja revertido, Pai, em coisas, Pai, que venham agregar no Seu reino, abençoar vidas, que o Senhor possa estar sempre mantendo essa igreja e que o Senhor possa estar abrindo as portas do céu sobre os irmãos que estarão contribuindo e também abrindo portas de emprego para aqueles que não têm, Senhor, aqueles que precisam de recursos, aqueles que têm lutado, que muitas das vezes têm sofrido, que em nome de Jesus seja aberta uma porta, Pai, uma porta que venha transformar, Pai, a vida deles e transformar o coração deles, Pai, e que a Tua igreja seja uma igreja próspera, uma igreja abundante, Pai, não apenas de recursos, mas principalmente de amor, Pai, que nós possamos ser assim, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei com tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Declare bem forte ao Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Oh, que além do nosso coração adorador, que nós estejamos atentos para ouvir a voz do nosso amado, que os nossos corações estejam abertos, que não haja impedimento, não haja nada que tape os nossos ouvidos para que nós não escutemos o Senhor nos chamando, e que o nosso coração esteja apto para dizer: Senhor, eu vou ao teu encontro, tudo que eu quero é te encontrar. Eu vim aqui para te encontrar, Senhor. Oh, chama o nosso nome. Nós queremos ir até o Senhor. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Ele está chamando o seu nome. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Oh Pai, que essas coisas não nos impeçam. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou,
nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou, ai, lá, 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 ai, lá, eu vou. Diga a Ele que você vai ao encontro dele, Senhor. Nós queremos te encontrar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, em intimidade, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou. Nós queremos ir ao teu encontro, Senhor. Nós ansiamos por te encontrar. O nosso coração tem sede, tem fome da tua presença. Oh, nós queremos te encontrar. Nós queremos te encontrar. De todo o seu coração, você pode dizer: eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Pai, essa noite, Pai, nós estamos aqui porque nós queremos encontrar o Senhor, Pai, porque nós queremos encontrar a Sua presença aqui neste lugar, ó Pai. Por isso agora, Pai, que o Senhor possa nos receber de braços abertos, Pai. Assim como o filho pródigo retornou para a sua casa, o seu pai estava à espera dele, Pai. Talvez, Pai, aqui tantos filhos pródigos aqui, Pai, necessitando de ver o Senhor na janela esperando, Pai. Que agora a Sua presença, Pai, ela seja real, Pai. Obrigado por esse momento de louvor, ó Pai, que podemos sentir a Sua presença fluindo através dos louvores. Agora flua através da palavra, Pai, que ela seja viva e eficaz, como ela mesmo diz, Pai, que ela é viva e eficaz. Que essa noite ela seja, Pai, viva e eficaz em nós, Pai. Que ela penetre, Pai, penetre bem fundo em nosso coração, para que não possamos perder nada daquilo que o Senhor tem para realizar aqui essa noite, através do louvor, através da palavra, através da dança. Muito obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos, prestando culto a Ti, Pai, servindo o Seu nome. Agora, Pai, traga refrigério à nossa alma, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Antes de você sentar, dá um abraço na pessoa do seu lado. Diga o quão bom é que ela está aqui. É muito bom ter você aqui junto com a gente. Depois que você cumprimentar um número grande de pessoas, você pode se assentar,
pode tomar o seu lugar tranquilo, tranquila, para nós conversarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e a paz, amém? Bom que você está aqui. Só um recadinho que ficou de fora dos avisos, é que na mesma quinta-feira que tiver o encontro das mulheres, no período da tarde, às 13h30, ou seja, 1h30 da tarde, aqui no salão vai estar acontecendo o encerramento mensal do Fruto Maduro. Então vai acontecer o arraiá do Fruto Maduro. Então você da melhor idade vem caracterizado, vem caracterizada, bota um chapéuzão de palha, bota umas roupas aí meio diferenciada, mas vem elegante, vem no traje, que vai ser uma festa bem legal para a gente poder encerrar o mês do Fruto Maduro. Mas eu queria conversar com os irmãos sobre extraordinário. Uma mensagem que a gente tem trabalhado já tem alguns domingos, de lugares que talvez eu e você, a gente às vezes está lendo a Bíblia, a gente vê talvez algum lugar e acha que é apenas um lugar geográfico que Jesus passou, apenas um lugar em que o povo de Deus estava instalado lá e não tem nada de diferente nesse lugar, não tem nada, não tem o porquê eles estarem lá, não tem o porquê isso ter acontecido lá. Mas eu queria conversar com os irmãos a respeito de que uma coisa bem importante. Ao pegar a sua Bíblia na sua casa, eu te encorajo a isso. Quando você passar o seu olho, você estiver lendo a palavra de Deus na sua casa, dê uma olhadinha. Não perde cada detalhe, não. Se aparecer uma cidade, se aparecer o nome de algum povoado, se aparecer o nome de alguma região daquela época, grifa ela, pesquisa o significado, pesquise o porquê essas pessoas estavam lá, pesquise o porquê que elas passaram por lá, mas fique bem atento, porque essa noite nós vamos conversar de um lugar que talvez nós já escutamos até muitas palavras sobre esse lugar. Talvez a gente já viu até bastante coisas, talvez a gente já até viu e escutou até algumas músicas relacionadas a este lugar. Mas antes de nós entendermos um pouco sobre este lugar, eu queria que a gente pudesse entender o contexto. Antes de entendermos o que esse lugar tem de extraordinário, nós precisamos entender o contexto em que esse lugar está escrito. Em que contexto que ele aparece? Ele aparece dentro de um contexto. Lembra quando eu falei umas 2 semanas atrás, eu falei que Jesus é intencional. A gente tem que sempre se lembrar disso. Cada movimento, cada ato, cada passagem de Jesus na Bíblia tem uma intenção por trás. Se ele foi pela direita, tem uma intenção em ter ido pela direita. Se ele foi pela esquerda, há uma intenção dele ter ido pela esquerda. Jesus é intencional em cada atitude dele, tá bom? E para a gente conversar um pouco sobre o contexto, eu queria que os irmãos abrissem Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós vamos caminhar, para ser mais exato, se você quiser deixar até marcado, a gente vai falar do versículo 13 até o 35. Não se espante pela quantidade de versículos, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e a gente precisa entender o contexto. E o contexto, por que a gente precisa entender o contexto? Porque aqui tem algumas palavras que vão trazer para nós o que esse texto está rodeado. E ele começa assim no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Grife a palavra Emaús. Lembra para a gente prestar atenção nos lugares? Emaús. A 11 quilômetros de Jerusalém. Grifa Jerusalém também. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, grife o próprio Jesus aí, se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles, eu queria que você grifasse daí toda essa parte final, foram impedidos de reconhecê-lo. Então marca aí, Emaús, Jerusalém, o próprio Jesus, foram impedidos de reconhecê-los. Em que contexto que está isso? Quem que eram esses 2? De onde eles estavam vindo? Para onde eles iam? O que havia acontecido? O que havia acontecido? Nós estamos, para você se situar, no último capítulo de Lucas. Ou seja, nesse ponto, Cristo já foi entregue, já foi traído, ele já foi crucificado e ele já havia ressuscitado. Nesse contexto em que esse texto foi escrito, essa parte final, já havia acontecido todas essas coisas. Então, para a gente entender um pouco o contexto desse lugar, Jesus já havia morrido. Esses discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém, porque a esperança do seu mestre, a esperança do verdadeiro rei, havia morrido. E talvez eu e você nos encontramos no mesmo contexto em que esse discípulo está. Talvez a morte de um ente querido, talvez você perdeu alguma amizade, talvez
aconteceu alguma traição na sua vida, talvez você tenha passado por algumas dificuldades de emprego, talvez as suas esperanças morreram. Para os judeus, Jesus seria um rei que tomaria o poder à força. Ele seria invencível, ele receberia a coroa do imperador e ele então dominaria toda a terra. E nós sabemos que ele domina, porque ele é rei, amém? Mas não da maneira como que essas pessoas pensavam. Talvez hoje o emprego que você tem e que você acabou de perder, talvez seja aquilo que você mais era apegado na sua vida. E talvez você perdeu isso hoje. Talvez aquela pessoa que andava ao seu lado já não está mais aqui, já não caminha mais ao seu lado. E talvez era isso a maior esperança que você tinha. Então imagine agora, imagine não, mas talvez seja você essa pessoa, igual esses dois discípulos, sem esperança nenhuma. Afinal, o seu mestre havia morrido. Então, obviamente que o coração deles estavam tomados de tristeza. E talvez eu e você chegamos aqui essa noite com o nosso coração amargurado, com o nosso coração triste, porque a nossa maior esperança, aquilo que era o nosso alicerce, aquilo que era a nossa base, aquilo que era o nosso fundamento, acabou, desmoronou. E eu e você chegamos aqui com esse ambiente de tristeza, em um ambiente de luto, em um ambiente de depressão, um ambiente onde a alegria já não mais habita em mim e você. Eu quero fazer esse paralelo, meus irmãos. O texto inteiro a gente vai conversar e vamos fazer esse paralelo entre o que eles estavam passando e talvez pode ser a minha e a sua situação aqui essa noite. Mas havia uma coisa que havia acontecido também. Jesus havia ressuscitado. E deixa eu te falar, se ressuscitou para eles, ressuscitou para você também. Amém? Acho que ressuscitou para uns 3 aqui só, mas vamos continuar. Jesus Cristo ressuscitou. A tumba já estava vazia. E mais adiante nós vamos ver que esses discípulos, eles sabiam que a tumba já estava vazia. Eles já sabiam o que havia acontecido. Eles sabiam que o mestre já não estava mais no túmulo. Mas vamos conversar um pouquinho mais. Vamos um pouco mais adiante no texto, que já já a gente chega lá. E a partir do versículo 17, foi onde a gente parou. Então, ele lhes perguntou, quem é esse ele? Jesus. Lembra que Jesus se aproximou deles? Então Jesus perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Aqui fica ainda mais evidente o quão desamparado eles estavam. Versículo 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? O que havia acontecido? Jesus havia morrido, meus irmãos. E naquela época, as pessoas eram crucificadas em lugares onde havia uma grande exposição, para que o povo então soubesse que se afrontasse o Império Romano, aquilo ali seria o fim deles. Então, como assim você não sabe o que aconteceu nesses dias? O nosso mestre morreu. E talvez você entre aqui e alguém te pergunta assim, meu irmão, por que você está assim? Talvez Jesus te pergunte essa noite, ele já te perguntou, ou ainda vai te perguntar, ou está te perguntando agora, por que você está assim? Por que a sua alma está tão abatida? E a sua resposta talvez está sendo, você não sabe, Deus, do que aconteceu. Se você não sabe, Deus, que essa semana aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo, talvez essa seja a nossa resposta para Deus. Mas Jesus fala, que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Talvez o nosso maior problema, meus irmãos, vai ser que a gente não entende quem Jesus Cristo é de verdade. Essas pessoas não estavam apenas tristes porque Jesus havia morrido. Mas sabe por que elas estavam tristes também, esses dois discípulos? Porque quando Pedro olhou para Cristo e falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, eles não entenderam nada. Porque como que eles escrevem Jesus? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Talvez a maior tristeza tomou conta dessas pessoas, porque eles não entenderam quem realmente Jesus era. Talvez eu e você chegamos aqui, tão abatidos porque a gente ainda não entendeu quem realmente Cristo é para mim e para você. Porque Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo.
aquele que havia ressuscitado. Mas continuando no versículo 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Olha só a mente deles, achando que ele seria um rei que tomaria tudo à força. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão com anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Não viram ele. E talvez eu e você chegamos aqui com dúvida. O maior problema desses dois discípulos eram as dúvidas. Por quê? Eles não entenderam quem Jesus era. A questão é essa, eles não entenderam quem Jesus Cristo era. Eles receberam a notícia que Jesus Cristo havia vencido a morte. Assim como eu e você recebemos essa notícia todo dia. Se você não recebe, basta ler a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu a morte. Mas a questão é, eles creram nisso? Não. E Emaús é um lugar de dúvida nesse começo para a gente. E eu quero mudar essa visão. Emaús não é um lugar de dúvida, meus irmãos. Mas nós chegamos em Emaús com o nosso coração cheio de dúvidas. Com o nosso coração triste, com o nosso coração abatido, porque o mesmo Cristo que estava comigo ontem, hoje já não está mais. Ele quem eu esperava que fosse o rei do meu povo e governasse o povo, já não está mais, está crucificado. E agora vêm e falam para mim que ele venceu a morte, mas não viram ele, eu não vi ele. Como nós somos inocentes. Quem estava conversando com esses dois discípulos? O próprio Jesus. Quem está conversando com você essa semana talvez é o próprio Jesus, mas seus ouvidos estão tampados. E é isso que eu queria conversar com os irmãos. Porque os nossos ouvidos precisam estar abertos. E nós vamos entender o porquê que nossos ouvidos precisam estar abertos, meus irmãos. No versículo 15 e 16, ali está a partir do 13, mas eu vou usar o 15 e o 16. Enquanto conversavam e discutiam, quem apareceu? O próprio Jesus. E então começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Repete essa palavra, essa junção de palavras. Passivo divino. O que é isso? Isso é uma ação que Deus fez. Eles não estavam impedidos de ver por algo externo, mas o próprio Deus impediu que esses dois discípulos vissem Jesus. Talvez eu e você estamos, nossa, mas que Deus cruel. Ele não é cruel, porque Ele tem muito a nos ensinar através disso. Não é porque Ele impediu eu e você de vermos Ele essa semana, é porque Ele é cruel e que Ele já não nos ama e porque Ele nos abandonou. Muito pelo contrário. Se Ele impediu que os nossos olhos o vissem em algumas atitudes essa semana, é porque Ele tem algo a nos falar. E é por isso que eu e você devemos estar agora à noite, não só agora à noite, meus irmãos, por toda a nossa vida, com os nossos ouvidos bem atentos. Ou Jesus vai aparecer para você em alguma situação, ou Ele vai falar. Então estejam com seus sentidos aguçados essa noite aqui. Mas talvez Ele te impediu de vê-lo essa semana. Talvez você tinha tido seus momentos de devocionais todos os dias. Talvez você tenha colocado um momento de louvor na sua casa, tenha colocado ali no rádio. Você tem colocado um CD, colocou um pendrive ali, ficou escutando esses louvores a semana inteira. Talvez você até fez seu jejum, você fez sua oração. Talvez você até está se dedicando. Os discípulos não estavam não se dedicando, eles estavam se dedicando, eles seguiam a Cristo. Assim como eu e você, mas o próprio Deus impediu que os olhos deles o vissem. E por quê? Por que que eu e você temos os nossos olhos impedidos de ver o nosso Cristo caminhando ao nosso lado? Porque talvez Ele quer falar algo para mim, para você. E é por isso que nós não podemos andar com os nossos ouvidos tampados e nem os nossos olhos fechados. Mas nós devemos andar atentos. Continuando no versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus quer ser o nosso mestre. E como um bom mestre, Ele quer falar ao meu e ao seu coração. Como um bom mestre, Ele quer nos ensinar algo. Ele quer ensinar a mim e a você alguma coisa. Essa noite, não é... Se você sair daqui entendendo nada que o Tanner falou, não tem problema. Mas se você sair daqui essa noite com seus ouvidos, com seus olhos tampados para aquilo que Cristo tem a falar ao seu coração e mostrar para você essa noite, aí a gente precisa ligar o sinal de alerta. Eu não me preocupo em vocês talvez não absorverem tudo que eu falar. Não gostarem, achar que eu estou sendo agressivo demais, achar que eu estou sendo mole demais, eu não me importo. Mas eu me importo que vocês estejam com seus ouvidos e com o coração de vocês abertos, meus irmãos e minhas irmãs. Porque Cristo tem algo a nos ensinar. Ele então começou a falar aos seus discípulos, ou seja, agora ele se apresenta como o mestre, aquele que ensina, aquele que fala. Porque os ouvidos não foram impedidos de reconhecê-lo, mas os seus olhos. E por que Jesus Cristo então começou a pregar nesse caminho para essas pessoas? Por que esses dois discípulos começaram a escutar tudo o que estava escrito nas Escrituras através de Cristo? Por quê, meus irmãos? Porque talvez eu e você estejamos com falta de fé. Porque talvez eu e você não entendemos que Jesus Cristo, Ele tinha deixado uma promessa. Todos os profetas haviam dito, vai vir um homem. Pelas suas pisaduras nós seremos curados, sarados e salvos. Mas Ele vai morrer, mas Ele vai ressuscitar e a morte não será capaz de vencê-la. Talvez assim como essas pessoas, eu e você estejamos num momento meio delicado na nossa vida, que nos falta um pouco de fé. Esses discípulos, eles sabiam quem era Cristo. Eles tinham conhecimento. Eles foram doutrinados, ensinados de que Jesus Cristo viria, morreria, venceria a morte. Mas a questão é que eu e você talvez estejamos faltando com fé nas nossas situações. Porque talvez você entrou aqui essa noite como? Cheio de dúvida, desamparado, chateado, de biquinho, magoado, porque algo que Deus colocou em seu coração, uma promessa que Ele te fez há alguns anos atrás, ainda não se cumpriu. E talvez eu e você estejamos exigindo algo que é no tempo de Deus e não no meu e no seu tempo. Talvez eu e você estamos olhando para Deus como um realizador apenas de milagres, um curandeiro. E nos esquecemos que Ele é o Cristo, que ressuscitou e vive em nós e acende a esperança de uma vida que não é aqui, mas é uma vida eterna. E esses discípulos não entenderam isso. E eles estavam agindo sem fé. Por isso que Cristo começou a pregar aos corações deles. Porque já não havia mais fé. O que eles disseram? Eles disseram o quê? Que algumas mulheres tinham ido até lá. E disseram que o sepulcro estava vazio. Tinham visto anjos e tinham visto Ele. Aí um amigo nosso foi lá. E esse amigo nosso viu que realmente o sepulcro estava vazio. Mas ele não viu o nosso mestre. Ele não viu Jesus lá, com o seu corpo em glória. Ou seja, já não havia mais esperança no coração deles. Já não havia mais fé de que o mestre havia cumprido as promessas que os profetas haviam deixado. E eu e você estamos aqui porque nos falta fé, porque eu e você talvez hoje entramos no mundo, hoje nós estamos numa vida, nós levamos uma vida de uma maneira em que, se Deus falou, Ele tem que fazer, e se Ele não fizer, eu estou de biquinho, eu estou chateado porque Ele não fez, eu estou magoado porque Ele não tira a minha dúvida, Ele falou que ia acontecer e até agora não aconteceu, o que está acontecendo? Mas talvez Ele quer te ensinar algo. Não seria mais simples e mais fácil se Jesus simplesmente aparecesse para os discípulos e os olhos deles não fossem impedidos de verem Ele? Não seria muito mais fácil, meus irmãos? Eles estavam tristes porque o Cristo havia morrido. Então, se para eles não ficarem mais tristes, o que seria a melhor maneira? Jesus aparecer de uma vez e falar assim, ei gente, estou vivo, vamos embora, vamos voltar para lá. Talvez hoje para mim e para você é mais fácil Jesus aparecer e falar assim, você quer isso? Tó. Você quer isso? Tó. Mas Ele mesmo disse, no mundo tereis
aflições. Ele mesmo disse. Não vai ser fácil. Não vai ser da maneira com que você quer. Porque o seu coração ele tem que estar alinhado para alguma coisa. E o seu coração, ele mesmo diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu e você vivemos uma vida de dúvida, sabe por quê? Porque eu e você buscamos as coisas acrescentadas e não o reino de Deus. Porque eu e você, nós buscamos todos os dias fazermos coisas, conquistarmos coisas que serão acrescentadas. E não buscarmos aquilo que verdadeiramente importa. Então nós nos esquecemos de que é no tempo dele e não no nosso tempo. E esquecer isso faz com que a nossa fé seja sugada. E a própria palavra de Deus fala que a fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Certeza das coisas que nós ainda não vimos. Faltava fé para esse povo. Por isso que eles estavam em dúvida. Talvez eu e você entramos aqui em dúvida porque o principal sintoma que nós estamos tendo é a falta de fé. Assim como esses discípulos sabiam, tinham conhecimento da palavra, ainda lhes faltava fé. Por isso Deus tampou os seus olhos, para tratar a fé. Com os olhos fechados eles não viam a Cristo, eles viam apenas o homem comum. E Cristo é comum. Com os nossos olhos fechados, nós não vemos o resultado. E talvez falta fé para mim e para você. Mas continuando, meus irmãos. Versículo 28 e 29 diz: ao se aproximarem então do povoado, para o qual estavam indo, grife isso, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles então insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eu falei no começo, e queria falar para os irmãos novamente: Jesus é intencional. O passivo divino é intencional. Deus não tampou a minha e a sua visão, talvez essa semana, apenas para falar ao nosso coração, apenas para que nós possamos ficar sensíveis à sua voz. Mas talvez essa semana nós não reparamos em alguns detalhes que esses homens repararam. Mas vamos entender um pouco. Como assim esses dois discípulos, eles estavam conversando com o próprio Cristo, mas eles não viam que era Cristo. Então era apenas uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. De repente, chegando em Emaús, que é esse povoado, esses discípulos falam o quê? Ei, quer vir ficar conosco? Porque isso, meus irmãos, é uma norma de hospitalidade muito rígida no Oriente Médio. O Oriente Médio, ele é um lugar hospitaleiro com os estrangeiros. Eles são hospitaleiros. Olha, se você não tem lugar para ficar, vamos em casa, vamos jantar essa noite, vamos tomar a ceia juntos, dormir em casa até que você procure um lugar, até que você se encontre. Ele é um povo hospitaleiro. Então o que Jesus fez intencionalmente? Fez como quem ia mais adiante. Tipo assim, gente, estou indo, tá? Por que ele fez isso? Porque ele era judeu. E ele sabia que se ele fizesse isso, agindo como talvez um estranho, como um estrangeiro naquela terra, o que aconteceria? Os discípulos o convidaria. E aqui talvez nós chegamos num ponto bem crucial dessa noite. Vamos recapitular um pouco. Eu e você estamos num momento bem tenso da nossa vida. Se não é o seu caso, meu irmão, minha irmã, aguarde até o final. Estamos cheios de dúvidas, tristes, desamparados, nos falta fé, e Jesus talvez não tenha se mostrado tanto assim como nós queríamos, porque Ele tem tratado alguma outra área da nossa vida que nós não estamos atentos, e agora de repente, junto com esses discípulos, Ele entra na casa dos discípulos. Esses discípulos o convidaram para entrar. E Jesus está passando aqui essa noite. Agora quem vai convidar Ele para entrar não sou eu, é você.
Se você quer que Emaús não seja um lugar de dúvida, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, é necessário que você agora tome essa decisão. Eu não posso falar assim, meu Deus, eu tomo uma decisão por todos que estão aqui dentro, de que o Senhor vai entrar agora na casa deles, e o Senhor vai compartilhar do pão com eles. Eu não posso, meus irmãos. Eu posso fazer isso por mim. E não é egoísmo da minha parte, mas é uma decisão que eu posso tomar por mim apenas. Eu não posso tomar essa decisão por você. Porque quem vai sustentar essa decisão é você ou sou eu? Você. Se você tomou essa decisão essa noite, todos os dias nós nos afastamos da casa do Pai. Todos os dias nós expulsamos Ele de casa. Todos os dias nós dizemos assim para Ele, você não é bem-vindo aqui, porque aqui que reina a minha vontade. Todos os dias, meus irmãos. Desde o pecado mais evidente até o pecado mais interno e mais escondido. Desde aquela mentirinha que a gente fala que, né, pecadinho, pecadão, isso não existe, me desculpa. Mas, desde o pecadinho, que você acha que é pecadinho, mas é pecado. E do pecadão, que você acha que é pecadão, mas é pecado igual pecadinho. Todos os dias, nós expulsamos ele da nossa casa. Agora, se você diariamente vai tomar essa decisão, eu não posso tomar isso por você. Eu queria, sério, a minha vontade era. Imagina, não seria muito mais legal a gente orar e falar assim, Deus, o mundo agora inteiro é do Senhor, todos eles aceitaram. Ele voltou, levou o seu povo, mas não é. Por quê? A minha experiência com Deus é particular. A minha experiência com Deus é diferente da desses dois discípulos. E provavelmente a experiência dos dois discípulos é diferente uma da outra. Talvez um teve um sentimento, o outro teve outro. Mas a atitude tem que ser a mesma. Abrir a porta da nossa casa. E se eu e você, essa noite não fizermos isso, e entendermos que amanhã eu vou precisar fazer de novo, vai. E na sexta-feira, vai. E no último dia da minha vida, assim, vai. Até quando, Tanner? Todo dia da tua vida. Você vai ter que convidar Jesus para entrar. Então agora está nas suas mãos. Sim, eu peguei a bomba e falei assim, ó, vai. Agora é com vocês. O que vai acontecer agora, meus irmãos e minhas irmãs, só acontece com quem abre a porta da sua casa, abre o seu coração diariamente para Cristo entrar. Porque aqui agora o lugar vai mudar. Não, mas eles não vão estar mais em Emaús, eles vão se teletransportar para outro lugar. Não, eles vão continuar em Emaús. Na mesma casa onde entrou 2 discípulos cheios de dúvidas, vão sair 2 discípulos cheios de ousadia e de certezas. Mas por conta de uma decisão. Abrir a porta de sua casa. A maneira com que você entrou aqui essa noite, você pode sair de uma maneira diferente? Você pode. Eu não quero ser motivacional, não. Sabe por quê? Porque o problema vai deixar de existir? Talvez não. E se ele deixar de existir hoje, sabe o que vai aparecer para amanhã para você? Outro problema. Olha que notícia boa. Olha que legal. Quem quer comemorar aí? Sabe o que vai acontecer depois na terça-feira, quando você resolver o problema de amanhã? Outro problema, olha que novidade. Vocês já acreditam? Outro problema. Tanner, quando os meus problemas vão acabar? Nunca. Agora, quando você vai deixar de viver uma vida cega, uma vida rasa, uma vida em que um pequeno problema, o primeiro problema que te aparece, você já cai e você já não quer mais levantar, isso pode mudar quando você tomar a decisão de abrir a sua casa, como esses 2 discípulos fizeram. Se o problema deles era uma dúvida, eles precisariam agora ter a certeza. Amém? Repete assim, certeza. Então eles tinham dúvidas. Para resolver o problema deles, eles precisariam de uma certeza, uma confirmação de quem realmente Deus era, de que realmente Cristo era aquele prometido nas Escrituras. E talvez eu e você precisamos de uma certeza aqui essa noite. E algumas já foram apresentadas, né? Vamos ter problema. E uma certeza que, crucial, que eu acabei de apresentar é, se você não abrir a porta do seu coração diariamente, o seu coração será repleto de dúvidas diariamente. Até o ponto que você talvez não aguentará mais.
Então eu queria que o seu coração ficasse sensível para poder entender um pouco o que aconteceu agora. A partir do versículo 30. Quando então eles estavam à mesa, então quando Cristo, ele entrou na casa com seus discípulos, eles foram para a mesa. E como a mesa é linda. Quando você está sentado à mesa, você vê a nuca da pessoa, igual você está vendo aí, ou você vê o olho dela? É olho no olho, tete a tete, papo reto, conversa direta. A mesa é lugar de relacionamento, a mesa é lugar de restauração. A mesa é linda. Então ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu então da vista deles. Então eles se perguntaram um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Ah, meus irmãos, Deus tem falado com você. Tanto. Perdão. Deus tem falado tanto com você essa semana. Mas talvez o seu coração não está ardendo por isso. Mas os olhos deles foram abertos quando Cristo então partiu o pão. E como Jesus Cristo, nosso Mestre, o nosso Salvador, como Ele é simples. Houve um derramamento sobrenatural do Espírito Santo naquele lugar? Não. Houve o som como de um vento impetuoso, arrebentando as portas daquela casa? Não. Foram arrebatados, levados, aquela coisa louca, tal. Não. Ao partir o pão. E o ministério de louvor já pode subir. Essa atitude simples de Cristo. Partir o pão. O que isso tem de tão importante para mim e para você? Porque, meus irmãos, é difícil partir um pão no meio? Tirando aqueles pão que já estão 5 dias lá, com a sacola aberta, que você taca no chão, quebra o piso, é fácil partir um pão, né? Precisa de uma serrinha elétrica que o negócio ainda não corta. Mas é fácil, não é? É simples, você simplesmente puxa. Mas é dessa simplicidade que você está falando, Tanner? Não, estou falando de uma outra simplicidade. Algo subjetivo que talvez eu e você não entendamos um pouco. E custou para mim entender isso daí. Jesus Cristo foi enviado ao mundo como único. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No ato de partir o pão, dar graças, entregar aos seus discípulos na última ceia, o que eles estavam fazendo? O que ele estava fazendo? Olha, isso aqui representa eu. Eu sou o único filho. Eu sou o único gerado de Deus. Vocês são apenas criaturas. Ele não falou isso, meus irmãos, mas ao meu coração ele falou. Eu queria compartilhar com vocês. Agora vocês estão comendo do mesmo pão que representa o meu corpo. E ao comerem desse pão, vocês estão se tornando filhos também. A partir desse momento, ele fala o quê? Eu era o único, agora eu sou o primeiro. Eu era unigênito, agora eu sou o primogênito. Se havia dúvidas de que eu era verdadeiro Cristo, agora já não há mais. Numa atitude simples, numa atitude linda, numa atitude humilde, numa atitude que talvez eu e você custamos a perceber nos nossos dias, e queremos que Ele venha com um agir sobrenatural. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo age sobrenaturalmente? Age. O seu abrir dos seus olhos pode ser de uma maneira sobrenatural? Pode. Mas também pode ser simples? Pode. A questão é que eu e você estamos acostumados a ver apenas Cristo. E o tratamento que Ele quer ter comigo e com você no caminho de Emaús é: escuta minha voz,
Reconheça quem eu sou pela minha voz. Ele é o bom pastor, Ele quer nos guiar com a sua própria voz. Olha, falaram isso de mim antigamente, eu era assim, eu sou assim, o meu ministério é assim, eu agi dessa maneira. Ele quer falar ao seu coração algo que talvez você esteja querendo ver. E talvez as suas dúvidas estejam tão grandes que você não esteja conseguindo entender a simplicidade de Cristo. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, essa noite, abra a sua casa, porque vamos lá, ele partiu o pão porque ele estava na mesa, ele estava na mesa porque ele entrou porque ele foi convidado. É fácil pedir para Deus, abre minha visão, Deus, abre os meus olhos, eu quero te ver. Mas deixa eu te falar, é fácil falar para Ele entrar na sua casa e falar assim para Ele, fica à vontade. Sabe por quê? Que não é fácil isso? Porque Ele simplesmente vai entrar, Ele vai puxar o tapete, vai querer tirar toda a sujeira. Ele simplesmente vai entrar, vai tirar o chuveiro do banheiro, vai colocar no quarto, vai tirar a cama do quarto, vai colocar na sala, vai pegar a TV e colocar na área, vai pegar um monte de coisa e falar assim, isso aqui você não precisa, vai jogar fora e vai falar, você é mais do que isso, porque isso aqui são as demais coisas. Agora, se para mim e para você é difícil abrir a nossa casa, deixa eu te falar uma coisa, para os seus olhos abrirem é necessário, sendo fácil ou sendo difícil é necessário. Se hoje você está com algumas dúvidas, se hoje o seu coração está entristecido, é porque você ainda não o reconheceu verdadeiramente. Qual era a fala dos discípulos? Ele era um profeta, poderoso em palavras. Realmente Cristo era, porém ele era o Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele era o Cristo. Ele é muito mais que um profeta, ele é muito mais que, hoje vamos colocar aqui nos nossos dias atuais, Jesus o melhor coach. Ele é mais que um coach, meu irmão, ele é melhor que um psicólogo. Ele é mais que um realizador de milagres. Ele é o Cristo que entregou a sua vida não apenas por mim e por você, mas por aqueles que vieram antes, até o dia da sua volta. Esse é o Cristo verdadeiro. E talvez as dúvidas, talvez nós não conseguimos sair dos nossos problemas, e talvez eu e você ficamos patinados na tristeza, e ficamos patinando e não saímos dela, porque eu e você não temos nossos olhos abertos, porque eu e você não convidamos Ele para entrar. Aí a gente convida um dia, no outro dia a gente fala assim, obrigado, falou, valeu, não vou mais pagar diária para você, é custoso demais, vai embora. Isso não diz respeito à salvação, mas isso diz respeito a uma vida fácil, não, uma vida difícil, mas uma vida ao lado daquele que venceu a morte. Meu irmão, minha irmã, se tem uma pessoa, se tem um ser, se existe alguém que vai te ajudar, não é que psicólogo não é importante, é importante, mas mais que um psicólogo, vai te ajudar mais que um coach, vai te ajudar mais que eu, vai te ajudar mais que o pastor, vai te ajudar mais que qualquer um aqui do seu lado. Esse é o Cristo, porque Ele foi o único capaz de vencer a morte. E talvez os seus olhos não o veem, porque nós não o convidamos para entrar. Mas agora eu quero falar com vocês que convidaram Ele para entrar essa noite aqui, sabe, no coração seu, e tem convidado Ele dia após dia. Ao abrir dos seus olhos, ao partir o pão e os seus olhos serem abertos, e então nós vemos quem Ele realmente é, nós precisamos ter essa mesma atitude desses discípulos, que eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, o que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. A Cristo, gente, Jesus, Ele é intencional de uma maneira tão grande, que toda ação dele gera uma reação.
Então, se eu e você essa noite tivermos os nossos olhos abertos, o nosso coração aberto, mas não tivermos uma reação para isso que Ele está fazendo em mim e em você, é duvidoso. Jesus Cristo não precisa de um advogado lá fora no mundo. Ele precisa de testemunha. Ele precisa de testemunhas lá fora. Precisam de pessoas que vivam aquilo realmente que elas viram, que falem através de atitudes, através de palavras, aquilo que elas têm vivido. É disso que o mundo precisa. É isso que Jesus quer transformar em nós. Testemunhas. E vamos lá, você está num tribunal e você é convidado não, né? Você é intimado para ser testemunha de um caso que você presenciou. Você é testemunha daquilo que você tem certeza. O mundo não precisa de pessoas, de discípulos que achem que Cristo é um cara legal apenas. O mundo não precisa de pessoas que achem que Cristo é um cara apenas descolado, apenas um coach que fala legal. Jesus Cristo precisa de testemunhas neste mundo. E talvez eu e você não estamos falando a linguagem do reino de Deus lá fora, porque eu e você estamos entendendo errado as coisas e não estamos sendo igreja de verdade. A igreja de verdade é aquela que sai lá fora e não tem vergonha de falar, mas é aquela que tem os seus olhos abertos e entendem que Cristo não é apenas algo fechado, mas Ele é a nossa salvação. E então gera em nós uma reação muito grande e transforma Emaús no lugar de abrir os olhos. O que antes era um lugar de dúvida, agora se torna um lugar da certeza, porque Emaús é o lugar onde os nossos olhos são abertos. É onde os meus olhos, os seus olhos se abrem todos os dias. Agora, eu e você vamos fazer de Emaús um lugar de dúvida ou de abrir os olhos? Uma escolha é tua, não é minha. Quem vai convidar ele é você, não sou eu. Quem vai convidá-lo para abrir a porta da sua casa, sentar e ceiar e ter os seus olhos abertos são vocês, meus irmãos, não sou eu. E eu e você podemos sair daqui com apenas uma certeza. Talvez não vai ser a certeza de que o seu problema foi resolvido. As pessoas que se foram talvez não vão mais voltar. O que passou, passou. Mas agora, como eu e você vamos lidar com a vida lá fora, em Jerusalém era um lugar inóspito. Jerusalém era um lugar de perigo para aqueles discípulos. Mas nós sabemos o que Deus faz naquela Jerusalém. Ele aparece então para aqueles discípulos e fala assim, ó, fiquem em Jerusalém, pois vai acontecer algo extraordinário. E nós sabemos o que acontece. O pastor Denis já falou do fique em Jerusalém. 3.000 são acrescentados. E deixa eu te perguntar, você está sendo chamado para ter uma certeza essa noite, de que você é testemunha de um Cristo vivo, que ressuscitou dentre os mortos. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Onde é a sua Jerusalém? Quem são os seus 3.000? Quem são esses 3.000 que precisam de testemunhas acerca de quem Jesus Cristo realmente é? Talvez esses 3.000 seja o seu local de trabalho, seja a sua própria família, seja o seu filho, a sua filha, seu esposo, sua esposa. Talvez seja os seus amigos, seja na faculdade, seja na escola. Eu não sei quais são os seus 3.000, mas tem uma Jerusalém que espera ansiosamente por testemunhas de pessoas que reconhecem que realmente Jesus Cristo é. Agora isso é uma decisão minha e tua.
Você vai para lugares que eu não vou, eu vou para lugares que os irmãos não vão. Ao sair daqui, cada um vai para um canto. E lá você pode ser uma testemunha daquilo que Deus fez em você. E de realmente quem Ele é. Não testemunha do que o Tanner falou, do que a equipe de louvor cantou. Testemunha daquilo que as crianças dançaram. Mas testemunha de quem Jesus Cristo é para você. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. E ela é uma canção nova, essa canção. Ela se chama Emaús. E ela é muito linda porque ela em determinado momento ela fala: e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Meus irmãos e minhas irmãs, essa noite nós só podemos sair daqui com uma certeza de quem Jesus Cristo é. Talvez algumas dúvidas vão perpetuar pelo resto da nossa vida. Mas quando nós temos a maior certeza de todas, que é: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, Ele está vivo. Quando essa é a maior certeza e ela está viva em nós, nós não precisamos de mais nada para vivermos, meus irmãos. O mundo precisa de testemunhas que digam: Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte e hoje vive. Então, se você quiser cantar essa canção, ela vai ser projetada. Se você quiser apenas refletir na letra dela, fique à vontade. Mas eu queria que você tivesse um momento particular, pedindo para Deus: Deus, abra os meus olhos. A minha casa está sendo aberta agora. Faça morada aqui essa noite. Faça morada todos os dias. Que o Senhor entre todos os dias. Que essa seja a nossa oração essa noite. Se você quiser acompanhar o Ministério de Louvor, fique à vontade. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos
toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Amém, Jesus. Pai. Pai, se existe uma pessoa na sua palavra, Pai, que foi cheio de dúvidas, foi Jó, Pai. Assim como nós, Pai, passamos por problemas, Jó também passou, Pai. E ele tinha tantas dúvidas, Pai. Ele fez tantas perguntas para o Senhor, Pai, assim como nós fazemos. Mas, Pai, faça em Jó aquilo que o Senhor pode fazer em nós, Pai. Assim como o Senhor fez em Jó, faça em nós. Assim como o Senhor fez com esses 2 discípulos, faça em nós, Pai. Pois antes Jó apenas o conhecia de ouvir falar, mas agora ele o conhece porque ele o vê. Pai, nós queremos, Pai. Nós queremos ver, Pai. Nós não queremos mais as dúvidas, Pai, nos rondando. Nós não queremos mais as incertezas. Nós não queremos mais o mundo amargoso, o mundo, ó Pai, de amargura, o mundo de tristeza, o mundo em que o Senhor está morto. Mas nós queremos um mundo, Pai, em que temos a certeza, porque nós cremos com todo o nosso coração que o Senhor ressuscitou. É isso que nós queremos, Pai, é esse mundo, é cremos nisso, Pai. Que nós possamos dizer como Jó disse, que antes nós apenas o conhecia de ouvir falar, mas agora os nossos olhos te veem, Pai. Nós te convidamos, Pai, tome um lugar de honra em nossa mesa, Pai. Parta o pão, Pai. Na sua simplicidade essa noite, se revele a nós, Pai. E que a nossa maior certeza seja: o Senhor está vivo, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que a morte não foi capaz de parar e de impedir, aquele que numa cruz recebeu todos os nossos pecados. Essa é a maior certeza que nós podemos ter em nossa vida, Pai. Que os nossos olhos sejam abertos diariamente, que diariamente possamos convidar o Senhor para entrar e sentar à nossa mesa, Pai, no lugar de honra que só o Senhor merece. Pois a Ti, Pai, seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, Pai, hoje e para sempre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que os nossos olhos possam se abrir, não por ferramentas, não por tudo que eu falei, não pelo que nós cantamos aqui, mas porque Ele está no lugar de honra da nossa casa, porque Ele está no lugar de honra do seu coração. Aí os seus olhos vão se abrir, e aí nós seremos passíveis de reconhecê-lo verdadeiramente. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Ele te leve em segurança para sua casa. Passe na cantina, se você quiser, continue adorando ao Senhor junto com o Ministério de Louvor, mas que Deus possa abençoar a sua semana, em nome do Senhor Jesus, amém. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nossa